O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é um movimento de ativismo político e social brasileiro. De inspiração marxista, teve origem na oposição ao modelo de reforma agrária imposto pelo regime militar, principalmente nos anos de 1970, que priorizava a colonização de terras devolutas em regiões remotas. Com o objetivo de exportação e de excedentes populacionais e integração estratégica, contrariamente a esse modelo, o MST busca fundamentalmente a redistribuição das terras improdutivas. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é uma organização criada na década de 1980, na região de Cascavel, no estado do Paraná, com o intuito principal de organizar um grupo camponês para se unir em favor da luta pela terra e pela reforma agrária, além de alavancar as transformações sociais que se faziam necessárias para o país. Era inicialmente um grupo formado por poceiros, que tinham sido limitados por barragens, meeiros, pequenos agricultores, migrantes, etc. Porém, os líderes fundadores do MST consideram injusta a afirmação de seu movimento ter surgido nessa época, pois dizem ter a semente lançada pelos primeiros indígenas, que lutaram contra a mercantilização de suas terras pela coroa portuguesa e, posteriormente, movimentos como os quilombos e canoas. Porém, a ideia de um movimento organizado especificamente para esse fim foi realmente concebida em Cascavel nos anos 80. O MST tem vertentes filosóficas fundamentais no marxismo e no cristianismo progressista, ou teologia da libertação. Entre as inúmeras causas defendidas pelo MST, a principal é baseada na promoção da justa e da igualitária reforma agrária no Brasil, com todas essas outras causas convergindo sempre para a equidade em distribuição de terras. Veja mais algumas. Defende a reforma agrária de maneira que seja realizada com ampla participação popular, principalmente da parte mais interessada, que são os camponeses sem acesso às terras, garantir assim a posse e o uso de todas as comunidades originárias da terra e imigrantes de outras regiões com escassez de recursos agrários, acesso das famílias camponesas à educação de qualidade, a cultura e os meios de valorização humana, regiões com escassez de recursos agrários, o acesso das famílias camponesas à educação de qualidade, a cultura e os meios de valorização humana, promovendo a inclusão social através do meio de cultura e lazer. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, surgiu em 1984, quando
ocorreu o primeiro encontro do movimento em Cascavel, no Paraná, com uma tentativa de discutir e mobilizar a população em torno da concretização da reforma agrária, que desde então se confunde com a história do movimento no Brasil. A questão da reforma agrária surge devido ao grande número de latifúndios que eram característica do Brasil e Brasil-Colômbia, e que com o início da República começam a ser questionados, deflagrando uma série de movimentos ao longo da história do país. Outros países da América Latina, como Guatemala, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e República Dominicana, passaram pela mesma questão, mas sem que em nenhum desses processos de reforma agrária tenha sido concluído. No Brasil, a situação não é mais animadora, uma vez que até 2005, menos de 10% das famílias, das cerca de 7 milhões que não têm acesso à terra, foram assentadas. Destas 7 milhões, cerca de 200 mil famílias ligadas ao MST e outros 80 mil ligados a outros movimentos encontram-se acampadas e espera da desapropriação das terras improdutivas. Bastante conhecido pela tática de organizar barricadas em estradas e invasões de propriedades como maneira de chamar a atenção da mídia para sua causa, o MST surgiu em um movimento em que o Brasil passava pela reabertura da política nacional após o período de ditadura militar. Antes desse período, outros movimentos haviam tentado a distribuição igualitária das terras, mas a ditadura fez com que se dissolvessem e com que a causa só tomasse força novamente no final da mesma, na década de 80. Entre os objetivos da MST encontra-se o de desapropriar os latifúndios em posse das multinacionais e de todos aqueles que estiveram improdutivos, assim como a definição de uma área máxima para repropriedade rural. O MST é contra projetos de colonização como os realizados na Amazônia e como resultam em fracasso, e defende a autonomia das tribos indígenas, sendo contra a revisão de suas terras. Por fim, o MST luta para que os assassinos de trabalhadores rurais punidos e defende a cobrança de impostos territorial rural, o qual seria revertido para a continuação da reforma agrária. Em 2005, o movimento contava com cerca de 124 mil famílias no Brasil, divididas entre 22 estados.